Livro de 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Qualquer coisa só faz sentido se cumprir a missão. Tudo que existe, existe para uma missão. E tudo vai ter razão de existir, se existir em prol a sua missão. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Você foi eleito por Deus para isso. A igreja foi chamada por Deus para isso. É uma geração eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo adquirido. Estamos falando da igreja. Ele pode tomar o seu assento, por favor, e aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, irmãos, a nossa lição da palavra de Deus. Vamos lá, lição aplicada. A igreja do Senhor, quando ela está adorando, ela adora a Deus. Estamos falando de adoração, discipulado e proclamação. Quando a igreja adora, ela adora a Deus. Ninguém mais pode ser adorado num culto a não ser Deus. Nenhuma figura, nenhum pregador, cantor, ninguém. A única pessoa que é adorada é Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Quando a igreja discipula, a igreja se dirige aos convertidos. Aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, receberam a mensagem do Evangelho, receberam Cristo, foram salvos e agora serão instruídos da verdade. Agora nós queremos falar sobre essa responsabilidade da igreja que é constituída pelos salvos, daqueles que já receberam Cristo e caminham com Cristo. Essa igreja tem a responsabilidade profética de proclamar a mensagem do Senhor para o mundo. Essa responsabilidade está sobre a igreja, de se dirigir ao mundo, de olhar para o mundo e levar a mensagem de Cristo. Como nós falamos sobre evangelização, a igreja de Cristo, ela sai de dentro da igreja para pregar ao mundo. Como eu falei, nos termos da igreja, nós encontramos os crentes que já são salvos. Crentes salvos precisam de edificação, precisam de renovo espiritual, precisam de ensinamento. Agora, os não salvos, eles precisam receber o Evangelho de Cristo. E nós entendemos que os não salvos, eles estão espalhados ao mundo. Então a igreja que tem esta mensagem está sobre a igreja, a mensagem profética. A igreja do Senhor olhará para o mundo, se dirigirá ao mundo e levará esta mensagem. Primeiro, precisamos descrever as dimensões proféticas da igreja, como isso funciona. Em segundo lugar, segundo objetivo, nós vamos explicar o mistério de que trata Paulo em suas epístolas. O que Paulo está se referindo quando ele fala dos mistérios de Deus? Em terceiro lugar, vamos entender o tríplice ministério da igreja. Tudo isso vai ficar bem esclarecido para nós. Atos capítulo 3, versículo 18 até o 26. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, até que os tempos da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, e também predisseram estes dias, vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Ele está falando sobre uma mensagem que já havia sido anunciada por Deus desde a antiguidade, através dos profetas. Os profetas já tinham anunciado essa mensagem. Moisés já havia falado que Deus levantaria um profeta
com uma mensagem para a sua geração. E é sobre esta mensagem, sobre este dever de continuar levando esta mensagem, nós temos que entender que a proclamação do Evangelho é a função profética da igreja. A função profética da igreja está restrita, está baseada no ato da igreja levar então o Evangelho de Jesus Cristo. E quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, que são as boas novas, nós também falamos da mensagem escatológica para o mundo moderno. Duas coisas nós fazemos quando nós pregamos a palavra de Deus. Nós falamos da salvação de Deus, da oferta de salvação que há em Jesus Cristo, que nisso nós temos o perdão pela cruz de Cristo, e também anunciamos o juízo de Deus, ou seja, a mensagem escatológica, o fim de todas as coisas, as últimas coisas, o final de tudo, o juízo que haverá sobre aqueles que não receberem o Evangelho de Jesus Cristo. Não pregamos somente uma mensagem que traz, eu diria, o contexto do amor de Deus, mas a plena pregação do Evangelho, ela traz o amor de Deus, como traz também o que chamamos de justiça de Deus. O amor ao disponibilizar o perdão dos pecados através de Cristo, e a justiça de Deus ao cumprir então o seu juízo, ao cumprir então o juízo àqueles que não receberem este Evangelho. A proclamação profética da igreja primitiva. Olhando o Novo Testamento, nós encontramos que esta igreja, a igreja do Senhor, na sua pregação, ela sempre teve o propósito de trazer uma mensagem profética e missionária e profética. Voltando ao que acabamos de dizer. Ao falar das boas novas da salvação, nós somos missionários. Ao falar das últimas coisas, nós estamos sendo profetas de Deus, trazendo a mensagem do juízo de Deus. Nós temos uma palavra grega, querigma. Essa palavra ela é aplicada nos dois sentidos. Tanto para o aspecto missionário dessa mensagem, é levar as boas novas, é levar a disponibilidade da salvação em Cristo. Conforme lemos em Romanos 16, versículo 25. Paulo está dizendo, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Paulo está falando do evangelho que ele recebeu de Cristo. O evangelho para perdão dos pecados. Também no sentido profético, essa palavra querigma, ela nos fala da proclamação. Quando Jesus, no evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele pega o rolo do profeta Isaías e vai começar a falar da sua missão profética. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, pregar a liberdade, ele vai continuar dizendo, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, ele cumpre esses dois propósitos. É a salvação de Deus, é o perdão de Deus, é a cura aos enfermos, é a libertação aos que estão cativos, mas também acompanha o anúncio do juízo de Deus, o juízo do Senhor, que é a expressão da sua justiça. Observar que esta missão da igreja profética, ela é demonstrada do ministério da vontade de Deus. Como isso acontece? Através das boas novas e também do conteúdo doutrinário. Preste atenção, que nós estamos falando em torno de duas coisas. Do anúncio das boas novas, do evangelho, estamos falando isso desde a introdução do nosso comentário. A igreja anuncia a salvação, que são as boas novas de salvação, boas novas de paz, ao mesmo tempo que leva todo o conteúdo do evangelho, ou seja, a doutrina do evangelho, que é a base da fé. Uma vez que alguém recebe o evangelho, recebe a salvação, agora ele receberá a doutrina do evangelho, que são as verdades fundamentais da palavra de Deus, encontradas na palavra de Deus. A verdade de Deus, a verdade de Cristo, a verdade do Espírito Santo, a verdade do pecado, a verdade da salvação, a verdade sobre os anjos. E por fim também, aquilo que estamos dizendo, a verdade sobre as últimas coisas do juízo de Deus. Essas boas novas e essa doutrina foi revelada à igreja. A igreja recebeu os mistérios ocultos de Deus. Foi revelado à igreja através da palavra, através da pregação da palavra e também através de Cristo, o Verbo encarnado, que revelou para nós Deus, também revelou a vontade de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos a revelação plena de Deus, da vontade do Senhor, da palavra de Deus. Ainda a respeito da proclamação profética da igreja primitiva, nós vemos que esse mistério foi revelado
A igreja, preste atenção, esse mistério foi revelado à igreja do Senhor Jesus, conforme 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 7. A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O Senhor já tinha providenciado plano de salvação muito antes de qualquer coisa. Este mistério da salvação, que foi providenciado, que foi preparado, foi revelado para a igreja. O mistério de Deus, da salvação de Deus, o conteúdo das boas novas, o conteúdo das doutrinas da fé e também do anúncio das últimas coisas foi entregue à igreja. A igreja tem essa mensagem. Qual é a responsabilidade dessa igreja que tem essa mensagem? Essa igreja tem a responsabilidade de anunciar a todos os homens. Aquele que recebeu a salvação tem a responsabilidade de anunciar a salvação de Deus. Aquele que já conhece a mensagem do juízo de Deus, que há de vir sobre a terra, e aqueles que não receberem Cristo como seu Salvador, aqueles que já receberam esta mensagem, eles têm o compromisso também de transmitir esta mensagem ao mundo, ao pecador, aquele que ainda não demonstrou arrependimento dos seus pecados. Esse mistério, ele está totalmente desvendado em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que nos diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, tornar-se-á a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Preste atenção, esse mistério de Deus estava preparado há muito tempo. O pecado do homem no jardim do Éden não pegou Deus de surpresa, não. Não foi assim, quando Adão e Eva pecou, aí de repente Deus, puxa vida, o que eu faço agora, hein? Essa eu não esperava do homem, não. A Bíblia nos fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então este mistério de Deus, que é a salvação, que são as boas novas, a mensagem do arrependimento, a mensagem que nos leva a crer em Cristo, esse mistério já estava preparado por Deus há muito tempo, mas estava aguardando a hora de ser revelada. E Cristo vem revelar essa mensagem na plenitude, ou seja, no tempo correto, na hora certa. Deus vem trazer agora essa mensagem que está totalmente em Cristo. Cristo é o verbo encarnado, é o portador da verdade de Deus, do anúncio profético de Deus aqui nessa terra. Esta é a nossa base, esse é o nosso fundamento, a mensagem que está contida em Jesus Cristo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Preste atenção, esse ministério que está desvendado em Jesus Cristo, ele nos traz uma mensagem maravilhosa, conforme nós podemos ver no texto de Colossenses, capítulo de número 2 e o verso de número 15, nos diz da seguinte maneira: e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Está aqui o mistério revelado em Cristo Jesus. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, vai nos falar um pouquinho antes desse texto, que nós estávamos completamente condenados. Havia uma célula que nos escravizava, estávamos escravizados pelo pecado, como se nós estivéssemos nas mãos do inimigo, por causa do pecado, sendo escravos do pecado. Mas Paulo vai nos dizer que ele então, riscando esta cédula que era contrária a nós, que nos escravizava ao pecado, essa cédula de escravidão, Cristo agora então vai despojar Satanás, como se ele estivesse tomando-nos das mãos do diabo, que havia nos dominado por causa do pecado. Agora ele nos toma, agora ele tem o domínio. Aqueles que foram comprados e resgatados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo triunfa sobre as obras do mal, através da sua obra, através da sua missão. Ele risca a cédula da escravidão, ele tira o domínio do pecado, ele restringe a ação do inimigo àqueles agora que serão comprados, lavados e remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o ministério da piedade, é disso que Paulo está falando. Esses fatos que estão na encarnação de Jesus, o ato de Jesus descer da glória, encarnar na humanidade, estar e habitando em um homem, quando ele morre, ressuscita, e temos agora o retorno triunfante de Jesus Cristo.
A obra de Cristo é uma obra completa. E através desta obra de Jesus, nós também vencemos. Através desta obra de Jesus Cristo, é que nós temos a vitória sobre o diabo e também sobre o pecado. Tudo está em Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Repito, Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Deus que habitou em nós para trazer a verdade de Deus para nós. Tudo que a igreja precisa está revelado através da mensagem proclamada por Jesus Cristo. E também nós temos a responsabilidade que foi revelada na missão de anunciar o reino de Deus. Nós só temos um foco: levar o reino de Deus. Nós estamos centrados nesse propósito. Igreja só existe por conta de anunciar o reino de Deus. Igreja só pode ser considerada igreja se esta igreja anuncia e vive conforme o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Jesus disse: o reino dos céus é chegado. Esta igreja que vive no reino dos céus conforme os padrões do reino dos céus pode então agora levar a mensagem do reino dos céus. A igreja não leva uma mensagem de entretenimento. A igreja não leva uma mensagem de amaciar o ego humano, não. A igreja leva a mensagem do reino de Deus. E nós já vamos falar o que é que compreende esta mensagem do reino de Deus. O reino de Deus que está estabelecido nos traz uma promessa para hoje. A atuação deste reino hoje nos fala da salvação que nós temos do poder do pecado. Aqueles que estão vivendo conforme o reino de Deus, eles já não estão mais escravos do pecado. Pastor, quem é crente não peca? Nós pecamos, mas não estamos dominados pelo pecado. Nós não vivemos mais em conformidade com o padrão do pecado. Nós já não nos alimentamos mais pelo pecado. Agora então nós estamos livres deste domínio. E a prova disso é que quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Diferente daquele que ainda não foi salvo, que não foi regenerado. Ele não percebe o seu pecado, ele não nota o seu pecado, ele continua constantemente alimentando a sua carne do pecado. Diferente do crente salvo, que se porventura ele vier a tropeçar, vier a errar em alguma coisa, como eu disse, nós temos falhas, nós pecamos. Mas quando isso acontece, no mesmo momento, nós temos a consciência, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nos lembramos então que temos um advogado que é Jesus Cristo, e Ele está pronto para perdoar nossos pecados, porque o sangue de Cristo continua sendo eficaz. O sangue de Cristo continua ainda tendo poder sobre nós para nos lavar e nos purificar de toda a injustiça. E no futuro, nós teremos então a libertação completa da presença do pecado, porque não estaremos mais aqui nessa terra. Então, enquanto estamos no presente, estamos aqui nessa terra, nós temos a salvação do domínio, do poder do pecado. Mas nós cremos que quando Cristo vier, nós estaremos para todos sempre com Ele. Não estaremos mais neste conceito, desse sistema maldoso, desse sistema sujo aqui dessa terra. Estaremos livres da presença do pecado, na presença de Cristo, vivendo em plena comunhão com Deus, no pleno sentido da santidade de Deus, porque lá o pecado não vai mais nos alcançar. Com Cristo nunca mais pecaremos, estaremos livres do pecado e da morte. Preste atenção, as dimensões da missão profética da igreja, temos duas dimensões. Nós falamos da grande comissão e falamos também do pacto, do novo pacto de Deus com a igreja. Nós estamos falando muito sobre pregar o evangelho, estamos falando muito sobre evangelizar. Eu espero que isso fique claro para nós, a nossa missão. Temos a grande comissão de Jesus, conforme o evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Primeiro, esta grande comissão tem abrangência ilimitada. Jesus mandou a gente ir a todas as nações. É uma missão que começa aqui e não tem fim. Começa onde a gente estiver, a gente já começa a falar do evangelho. Onde a gente estiver, a gente já leva a mensagem de Cristo. E não tem fim, não se acaba. Isso só vai terminar quando Cristo voltar. Enquanto estivermos aqui, onde nós estivermos, por onde nós andarmos, nós levamos a mensagem de Jesus Cristo. Esta abrangência é ilimitada. E qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento? Qual é a nossa fonte de autoridade para pregar a palavra? Tem pessoas que dizem: pastor, como é que eu vou pregar? Não vão me ouvir, não vão me acreditar, não vão dar crédito, não vão receber. Pastor, não vai acontecer nada. Presta atenção, quando nós cumprimos
um ide que veio de Cristo, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando nós estamos obedecendo a ordem de Jesus Cristo, nós não estamos indo em nosso nome, não. Nós estamos indo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos pela autoridade de Jesus. Quando nós oramos por enfermos, nós oramos pela autoridade de Jesus Cristo. Quando nós convidamos o pecador ao arrependimento, nós fazemos esse convite debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não é o poder nosso, não. Não é o pregador, não. Nossa, como esse pregador é desenrolado, é nada. É a autoridade de Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo. É sobre essa autoridade que a igreja avança no mundo, levando a mensagem do reino de Deus a todas as criaturas. A missão da igreja é proclamar a todos que se arrependam. Esses, quando se arrependerem, serão perdoados e também entrarão no reino de Deus. Como eu já falei, a nossa missão não é somente igrejar. Pastor, não conhecia este verbo. Eu igrejo, você igreja, eles igrejam, vós igrejais. Não tem este verbo, não. A missão da igreja não é só ficar igrejando gente. Pegar gente, colocar dentro da igreja e fazer ele ser alguém que está simplesmente dentro da igreja, que se adequa à igreja, não. Nós precisamos ter salvos. A missão da igreja é levar a mensagem que vai salvar, que vai transformar, a mensagem que vai mudar essa pessoa de comportamento, vai mudar essa pessoa de conduta. A igreja proclama o evangelho do arrependimento. Essas pessoas alcançarão o perdão de Deus e também estarão conosco dentro do reino de Deus. A igreja de Cristo, ela está debaixo do novo pacto de Deus. Deixa eu explicar para vocês da forma mais resumida possível. Presta atenção, Israel foi o primeiro representante dessa missão profética de Deus. De uma certa forma podemos dizer que Israel falhou nessa missão. Partes podemos dizer que Israel não conseguiu cumprir essa missão. Agora Deus elegeu um novo povo, que é feito de judeus, de gentios. E através de Jesus, esse pacto está estabelecido. Cristo estabeleceu um pacto. Jesus disse, é o sangue da nova aliança. É o sangue do novo pacto, é o sangue do Novo Testamento. Agora essa responsabilidade profética está sobre nós, está sobre a igreja de Cristo. É nós que vamos levar a mensagem de Jesus Cristo a todas as nações. Eu e você que estamos aqui, somos a voz profética de Deus. Deus estabeleceu este pacto, Deus estabeleceu este concerto. Este é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Deus conta conosco para levar o evangelho a todas as nações. E qual é essa mensagem do arrependimento? Nós temos uma definição para arrependimento. O que é arrependimento? Mudança completa de vida de pecado contra Deus para uma vida de fé e obediência ao Senhor. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso, a pessoa fica triste, chateada, fez uma coisa errada, mas não muda nada. Um exemplo muito claro disso é Judas. Judas percebeu que errou, ele notou que errou. Puxa vida, vendi sangue inocente. Mas ele não mudou seu comportamento. Ele preferiu tirar a sua própria vida. Diferentemente de Pedro, que também errou bastante. Negou 3 vezes a Jesus. Mas a Bíblia nos fala que depois ele chorar lágrimas amargas, ele vai ter um novo encontro com Jesus Cristo. E ele vai reconhecer agora. Que ele precisa demonstrar a Cristo um amor verdadeiro que ele pensava ter, mas não tinha. Arrependimento é mudança de comportamento. Esta é a mensagem que nós levamos. A mesma mensagem que foi levada por João Batista. Jesus pregou arrependimento, os apóstolos pregou arrependimento, e a igreja não pode pregar outra coisa. Nós não podemos nos reunir aqui para ficar contando historinha, não. Não podemos nos reunir aqui para ficar alimentando o ego das pessoas, não. A igreja foi chamada para anunciar o arrependimento, para anunciar a mudança de vida que há através de Jesus Cristo. A mensagem que denuncia o pecado e que também dá o escape da salvação por Cristo Jesus. Foi o que Jesus pregou, foi o que os apóstolos pregaram. A igreja primitiva pregou arrependimento. Nós não podemos pregar outra coisa. Eu não posso pregar outra coisa. Talvez ele poderia dizer, não, vou pregar uma mensagem mais fácil. Eu vou pregar uma mensagem mais agradável. Todo mundo vai gostar do pastor Júlio. Não, a Deus o livre. Vou pregar uma mensagem assim, bem suave, assim, bem delicada. Todo mundo vai dizer, nossa, como esse pastor é gente fina, né? Literalmente. Como esse pastor é legal, olha só que... eu gostei desse pastor, ele fala tudo que eu gosto. Preste atenção. Uma igreja morna, ela perde a função profética e não prega mais arrependimento de pecados.
Um grande sinal de uma igreja que já está fria, morna ou fria, é porque já não tem mais pregação verdadeira do evangelho. Começa a pegar um evangelho misturado, sabe? Um evangelho contaminado. Se é que dá para chamar de evangelho. Numa tentativa de simplesmente olhar para números. Numa tentativa de simplesmente amontoar pessoas dentro de um templo. Tem pregadores vendendo a verdade do evangelho. Vendendo a sua consciência para simplesmente ter seguidores. Este não é o nosso objetivo. Este não é o objetivo da igreja pentecostal, Deus amor. Não é o meu também, não é desses pregadores que estão sobre este púlpito. O nosso compromisso é levar a mesma mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem que vai olhar para o pecador, vai denunciar o seu pecado, vai dizer para ele que ele precisa arrepender e que a solução dele só é uma só, é Jesus Cristo, e que Jesus está pronto para perdoá-lo e que haverá um juízo, haverá um justo juízo. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Não podemos amenizar, não podemos facilitar. Eu não posso pregar um caminho largo se Cristo pregou um caminho estreito. Com todo respeito, o meu objetivo é fazer seguidores de Jesus. A minha intenção principal, como disse João Batista, é que ele cresça e que eu diminua. Eu não pretendo fazer seguidores do pastor Júlio, não. Eu quero fazer discípulos de Jesus. Para você ficar sempre com Jesus, sempre abraçado com Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Por isso eu anuncio a palavra de Jesus. Eu prego o que Cristo pregou. Eu quero que você siga Jesus. Siga Jesus. Obedeça a Jesus. E para finalizar, a gente prega esse arrependimento, que também deve nos levar a lembrar que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Essa mensagem de arrependimento é para a gente lembrar que Jesus Cristo vai voltar de novo. Assim como os apóstolos pregaram, a igreja primitiva pregava, a igreja de Jesus vai também levar essa mensagem, que Cristo vai voltar. Assim também como os profetas pregaram e anunciaram o fim de todas as coisas, Cristo virá outra vez. Mas agora não virá como o cordeiro, agora ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Agora não vai ser mais aquele cordeiro que desfaleceu na cruz. Agora ele vai vir triunfante. Cristo virá outra vez. A igreja não pode esquecer da vinda de Jesus Cristo, muito menos deixar de anunciar a mensagem de Jesus Cristo, que Cristo virá outra vez. Igreja do Senhor Jesus, não esquece da vinda de Jesus, não esquece que Ele vai voltar, não esquece de falar que Jesus está voltando, não esquece de anunciar a vinda de Jesus. Esta é a mensagem da igreja, a mensagem do retorno iminente de Jesus Cristo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas vamos anunciando, vamos pregando, vamos falando de Jesus, vamos anunciando a volta de Cristo. A qualquer momento Ele virá buscar a sua igreja, que nesta terra está cumprindo a sua missão profética. Fiquem em pé em nome de Jesus. Para a gente concluir e para a gente terminar, esta igreja tem uma missão real. Nós anunciamos o reino de Deus que está sobre a terra, de um reino que é presente porque nos livra do domínio atual do pecado, mas também de um reino futuro que nos tirará totalmente da presença do pecado. Essa igreja cumpre o seu papel profético, levando esta mensagem, anunciando, avisando o pecador que tem jeito para ele, que tem perdão para ele em Jesus Cristo, e anunciando que a qualquer momento a última trombeta soará e Cristo virá na sua glória. A Bíblia nos fala que será com abrir e fechar os olhos. A última trombeta soará, Cristo virá na glória juntamente com Ele os seus santos anjos, juntando os seus escolhidos de uma outra extremidade da terra. A igreja que espera a vinda de Jesus é a igreja que anuncia a vinda de Jesus Cristo. Igreja de Jesus, voltemos a anunciar o arrependimento. Pregadores da palavra de Deus, voltemos a pregar o arrependimento dos pecados. Igreja de Jesus Cristo, você é profeta de Deus aqui nesta noite. Deus te chamou para ser profeta nesta geração e anunciar a volta de Jesus Cristo. Fala que Jesus vai voltar, anuncia que Ele vai voltar, fala que Ele vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Prega o evangelho, leva o evangelho. Esta igreja é profeta de Deus. Ser profeta de Deus é levar a mensagem do arrependimento.
Ser profeta de Deus é abrir a boca para anunciar a volta de Jesus Cristo, anunciar que Ele vem, anunciar que Ele vem, que assim como Ele subiu aos céus, nos céus também Ele virá outra vez buscar a sua igreja. Oh, aleluia, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.